Bom, bom dia nesse domingo, dia 19 de abril, o domingo, segundo domingo depois da Páscoa, que é o Deus da misericórdia. Então esse Deus vem em nós, está presente, diz os apóstolos, que eles se alegraram muito ao ver o Senhor, quando já pensou, vai fazer 3 anos que eu perdi uma esposa e perdi um filho, e um dia a gente tem a possibilidade de se encontrar. Que alegria, porque o Senhor Deus, Ele não poderia ficar longe dos apóstolos sem antes ter concluído, né, o seu trabalho que Ele veio fazer aqui na terra. Agora Ele vai ficar até 40 dias, né, até o Pentecostes, né, vão passar todo esse período. O Senhor vai dar as instruções para eles. Então aqui, depois dessas palavras que Jesus pronunciou, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver Jesus. Novamente, Jesus já tinha dito 3 vezes: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. A quem os não perdoares, eles serão retidos. Aqui tem algo que eu, durante a minha vida, antes de eu morrer, eu queria falar sobre isso, que é a morte para além da vida. Jesus prometeu, Jesus teve, o Espírito Santo teve visível aqui na terra. Jesus é o Espírito Santo que se fez carne, assumiu a minha vida. Mas Jesus, durante o tempo que ele teve aqui, até o Pentecostes, mesmo depois da morte, Jesus era o Espírito Santo ainda encarnado na nossa forma humana. Já pensou que fantástico? Então Jesus, mesmo antes dele subir ao Pai, Jesus, olha que maravilha, Jesus confirma o Espírito Santo a eles e deu autoridade, né? Como eu falei, que a queda dos anjos, naquele vídeo que eu falei, que não tem retratação para os anjos que pecaram, porque eles são puro espírito, e para o homem tem perdão, gente. Mas para aí, Jesus disse assim: não há arrependimento, não há retratação para os anjos depois da queda, e não há arrependimento para o homem depois da morte. Então o que eu quero falar é o seguinte: se eu pudesse livrar as pessoas desse vírus mortal, que não o Covid-19 que está segurando, eu estou falando do vírus, que diz assim: dito isso, soprou sobre eles, recebei o Espírito Santo. Jesus, meu Deus do céu, Jesus estava nesse exato momento, nesse domingo da misericórdia, que tem que sair aquela água que desprendeu, né? Jesus estava devolvendo ao ser humano aquilo que eu falei no paraíso. Minha Nossa Senhora, Jesus devolve para nós o Espírito Santo. Puxa, isso me emociona. Que Deus, que Deus. Então ele disse: durante o período aqui, confesse. Hoje também é um dia da confissão. Confesse os seus pecados. Aquele que vocês perdoarem os pecados, não só eu me confessar, porque existe 2 setas ali, né? Se você pedir perdão para uma pessoa e não quiser perdoar, o problema é dele. Você perdoou, né? Então, quem os que são perdoados, eles serão perdoados. Tomé, o diminuto que era dos 12, não estava com eles quando Jesus veio aos outros discípulos. Contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não te vi,
as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, eu não puser as mãos no lado, não acreditarei. Por gente, Jesus mostrando a chaga, que não era para perguntar se é o Senhor ou não, porque ele estava com as marcas, era só observar. Então, quantas pessoas, as chagas, né? As chagas, aquela música que eu fiz, a chaga que o tempo não curou, também a chaga aberta. Gente, tem muita cicatriz no mundo que não cicatriza por falta de perdão. Quantas chagas no mundo, exceto a de Jesus Cristo, que permanece no mundo atual por falta de solidariedade. Quantas chagas abertas, quantas feridas abertas dentro da própria igreja, que não cicatrizou até hoje, que é o que se dividiu a igreja. O Martinho Lutero, o protestante, que o Papa João Paulo II tanto lutou para que ele pudesse ver essa igreja unida. Então, a divisão da igreja não soma para nós católicos esse ato de fé que depois a gente vai ver, né? Aquilo que eu já relatei no dia de Pentecostes, que todas as nações reunidas, veio um fogo do céu, o Espírito Santo, que Deus aqui especialmente, Jesus já antecipa aqui, que maravilha. Jesus já antecipa, antes do Pentecostes, para eles, porque né, Jesus queria os seus amigos de caminhada, que ele estava apavorado, e Jesus veio confortar, a paz esteja com vocês. Eu também desejo essa paz de Deus da misericórdia, esteja em cada lar. Aqui no meu bairro, nesse Brasil imenso, tanta chaga, tanta ferida aberta no problema político do nosso Brasil. Até dentro de uma epidemia, o ministro da Saúde é demitido. Então, ontem eu vi uma aprovação dos brasileiros, 55% de aprovação. Eu acho que eu estou no outro planeta. Não pode ser. Depois, eu não sou contra o Bolsonaro. A pessoa daquela pessoa, Bolsonaro. Eu sou contra o gesto que ele faz, a ironia que ele faz. Né? Até num vídeo aí eu falei que eu sou mortal, né? Eu não sou imortal igual o Bolsonaro. Gente, então, bom, hoje eu queria aqui então falar um pouquinho do seu Pedrinho, nesse sexta narrativa, já falo do seu Pedro. E eu assim, eu nunca considero pobreza, embora eu tenha nascido pobre, como se diz, mas o povo de Deus escolhido na terra sempre foi um itinerante. Todo o povo hebreu, todo o povo israelita, eles moravam em tendas, sempre era um povo que migrava por toda parte. Mas o que Deus queria que ele tivesse, o que Deus quer do povo eleito, é só isso. Que vocês fiquem comigo, entre vocês. Porque aqui diz ainda, entre eles, aqui na primeira leitura, todos os que abraçavam a fé, viviam unidos e colocavam tudo em comum, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e unidos tomavam a refeição com alegria, simplicidade de coração. Louvavam a Deus e era estimado por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava seu. Então, significa que aqui confirma o que eu acabei de dizer. Entre o povo de Deus, eleito, não tem categoria. Não pode existir pobre nem rico. Isso que Jesus quis para a igreja. Entre eles era tudo em comum, todo mundo tinha tudo igual. Nada. Era repartido entre eles. Comungavam. Gente, Eucaristia é partilha, comunhão, comunhão. Então, se você olhar para os primeiros segmentos da igreja no começo, você vai dizer assim, como estamos distantes, Pai.
Essa é comunhão. Ó Senhor, será que um dia vai haver essa comunhão? Esse Pentecoste que tu quiseste dizer? Quem sabe? Para ti nada é impossível. Desculpa. Então, vou falar um pouquinho de mim hoje, um pouco sobre o seu Pedrinho, depois desse relato aqui, das escrituras, né, desse domingo. Então, assim, ó, eu sou entre 9 irmãos na minha vida. Minha mãe, Hermínio, meu pai, minha mãe, Dona Ana. Então, como eu disse assim, a gente nasceu num bairro simples, casa de pau a pique. Então, quando eu tinha 5 aninhos, eu cometi uma obra de arte. Fui apanhar um cacho de banana, sem derrubar a bananeira, porque o meu pai passou uma vez numa chácara e disse assim, eu vou cortar esse cacho de banana aqui, mas vou deixar a bananeira em pé para dar outro cacho. E depois tinha que sair, depois um dia, sabe que é criança, né? Tava só eu em casa, eu e a minha irmã. Eu subi numa árvore ao lado, porque naquela época a gente, no mato, era com macaquinho, sabe? A gente começava a subir nas árvores, naqueles pés de café para apanhar café, sem nenhuma trava de segurança, e a gente tinha uma habilidade muito grande. Subir em coqueiro. Bom, o homem disse que o homem é do macaco, mas não é que eu estou imitando, não. Então aí eu sofri um acidente. Fui apanhar um cacho de banana, subi numa árvore. Olha só o que esse cara faz. Uma criança de 5 anos subindo na árvore com uma foice na mão. Era uma espoletinha. Quando eu alcancei a distância da bananeira, mais ou menos, eu peguei, era canhota, né? Eu peguei assim mais ou menos no meio cabo da foice e tentei cortar o engaço em cima, que o cacho de banana nasce para cima, né? Depois ele vira, tem que cortar ali. Então, quando eu dei o primeiro talho, a foice enganchou lá. Puxei, não saiu. Aí eu soltei ela e desci. Fui em casa pegar um machado para cortar a bananeira, porque não queria que a foice ficasse lá em cima. Criança, né? Depois alguém podia tirar. Quando eu estava cortando a bananeira lá embaixo, a foice veio lá de cima. A sorte minha é que o cabo era mais ou menos do meu tamanho. Que se fosse mais curto, tinha rachado. Já pensou uma foice amolada? Numa criança de 5 anos? Então aqui furou, né? Ela enterrou um pouco no chão, entrou para dentro aqui em cima o gavião da foice. Tem marca, né? Nunca cicatrizou porque foi enorme, né? Furou o crânio para dentro e furou aqui. E eu não sei quanto tempo eu fiquei lá. Não sei. Isso já era umas 3 horas da tarde. Que eu apareci lá e minha irmã. Gente, assim, ó. Eu acho assim, quando uma pessoa não tem que morrer, como aquele padre lá de Campo Mourão, que ele fez uma promessa para fazer um templo para Nossa Senhora, e ele fez uma promessa assim, mãe, não deixa eu morrer sem antes terminar isso aí. E ele deu para 100 e poucas paradas cardíacas, foi para os Estados Unidos e tudo, disse que o homem não morria. Ele disse, não, eu não posso morrer porque eu tenho que concluir uma promessa que fiz para Nossa Senhora. Mas assim, não, mesmo quando a gente não cumpre a promessa, tem pessoa que parece que não morre antes do tempo, não sei. Não estou falando do nosso tempo. A nossa vida é prescrita, não somos nós que prescrevemos, ela vem prescrita. Mas alguns recebem um capítulo, a mais 2, 3, 4, 5, até 100, 100 e pouco, 130. Então, eu marrei um pano na cabeça, minha irmã tampou aqui um buraco. E eu não fui médico coisa nenhuma. Perdi massa encefálica, aquele saguzinho que saía da minha cabeça. Então, esse foi a minha primeira fase, né? Então, trabalhei numa orelha com meu pai, muita dificuldade, contei aquela história daquela arte da mula. Então, mas quando eu tinha 17 anos, né? Quando eu tinha 17 anos, já estava namorando, namorei quase 3 anos.
comecei a namorar aos 15. E aos 17 anos, nós fomos morar no sertãozinho com 12 anos. E lá, aos 17 anos, foi encontrado uma Bíblia de Evangelho segundo São João, mais ou menos de 15 centímetros por 10. Com meu nome escrito, Pedro Hermínio da Silva. Essa Bíblia. Mas eu já era assim, eu já tinha o costume de roubar o catecismo da minha mãe, aquele catecismo pequeno, que não é igual esse grande que eu tenho ali, é metade. Mas ele era bem grosso, mas era curtinho. Eu gostava de ver, me ajoelhava e gostava de esfolhar assim, os 15 mistérios, desde que quando Jesus começou a carregar a cruz. Era o que eu fazia, desde criança. Assim, ver é uma coisa que me dava uma coisa de ver Jesus, aqueles martírios. Então, eu nunca larguei esse evangelho. Na translatação aqui dessa casa, de baixo para cima, eu perdi. Eu mesmo manuseando ele aquele tempo todo, nunca saiu meu nome dali. Oh, estou com uma picarra hoje, né? Então, rezando, a palavra de Deus foi interiorizando em mim, fazendo aquelas mudanças que tem que ser feitas, que é esse pouquinho. Eu ainda sinto que desde aquele dia, não parei, mas quem determina esse ritmo não sou eu. Eu leio, peço a Deus, rezo, mas a determinação de achar o que eu tenho que receber ou não, isso não cabe a mim. Tá? É dele. Então, com o passar do tempo, então, fui lendo as escrituras. Então, as coisas se acentuou mais quando no casamento. Foi daí, então, que antecipadamente, veja bem, posteriormente, Nosso Senhor Jesus Cristo confirma para mim a herança que eu tinha herdado do meu pai, da minha mãe. Eu não sabia. Naquele sonho que eu tive, eu fui levado para um lugar distante onde moravam meus ancestrais. Depois eu perguntei à minha mãe, lá naquela casa onde nós morávamos, ela explicou para mim, e eu fui lá, era aquele lugar. Então tinha um caminhozinho assim, estreitinho, de matozinho assim, nascia uns capinzinhos de burro que a gente falava. Eu estava caminhando por aquele caminho, fui caminhando assim, e cheguei lá, tinha uma casinha abandonada. Uma casinha de pau a pique. Eu entrei na casinha, só tinha uma porta, eu empurrei, não tinha janela. Lá eu encontrei um fogão a lenha, um chapéu pendurado, assim, e uma capa assim. Dentro daquela casa só tinha isso, chão. Quando eu entrei, começou a descer do lado esquerdo e do lado de lá umas lavas, como se fosse de vulcão derretida pelas paredes. E veio baixando, e eu fiquei com medo, o fogo descendo por ali. Fiquei com medo e saí correndo. Quando eu saí correndo, encontrei a minha mãe que vinha para cá, com o rosário na mão. Aí a minha mãe disse, o que foi, meu filho? Esse som já foi bem longo, né? O que foi, meu filho? Não sei o que eu vi lá dentro daquela casa, mãe, lá tem uma coisa. Aí a minha mãe disse, pega esse rosário, filho, reza. Eu nunca soube disso, né? Que Nossa Senhora estava dizendo, tu vai seguir o legado da tua mãe. Quando eu peguei o rosário na mão, no meu lado, no lado esquerdo, mais para frente assim, não tem aquele negócio assim, as folhinhas na rua, no chão, tudo assim, onde tem bastante folhinha no chão. Ali começou um de remoinho no chão, rodando, foi subindo as folhinhas, e as folhinhas foram rodando, foram para cima, aquele remoinho de vento com foguinho não, só com o vento subindo as folhinhas. Lá em cima, quando estava bem alta, disse assim, a voz, tu serás meu sacerdote. Só isso que eu escutei, meu sacerdote. Bom, eu nunca fui ordenado padre, mas eu sou um sacerdote ungido
pela palavra de Deus, do Espírito Santo. Então depois de um tempo já bem, quase nos anos 90, então eu estava sempre preocupado. Eu queria sempre ir para um lugar alto. Em sonho, eu queria ir para lá. Porque uma vez eu fui levado para as terras de Israel. E lá eu subi um monte e encontrei um mosteiro. Então diz as irmãs no Carmelo que é o mosteiro de Santa Elisa. Fui levado para lá. Lá encontrei um altar do tamanho dessa mesa, mas era mais baixinho. E tinha uma senhora, uma moça, uma jovem, deitada em cima, com um pano em cima, e chovia muito em cima dela. Diz as irmãs do Carmelo que Santa Catarina de Sena foi arrebatada pelos anjos lá para esse caminho. Então eu peguei esse corpo e saí por uma curva que subia e levei ela lá para dentro do templo. Diz a Nossa Senhora que era essa Santa Catarina. Nesse sonho que eu tive, né? Antes, depois disso, aí eu estava no lugar, depois o outro sonho, eu fui num desses lugares, mas isso era uma coisa que, em realidade, eu sempre ia mesmo. Eu ia lá na Pedra Branca, eu ia lá para o Monte dos Quadros. Meu Deus. Então, quando eu cheguei lá, veio um ruído do céu, e eu olhei, era uma pessoa. Então eu me ajoelhei, e ele disse: eu e tu, era uma pessoa jovem, bem jovem, um homem bem jovem, meio louro, eu e tu vamos ser um. Agora, e entrou em mim, eu fiquei. Aí você vai dizer assim: Pedro, você teve uma possessão de um corpo? Não. Durante o período que Jesus não subiu ao céu, Jesus entrava onde ele estava, não abria a porta. Jesus entrava, a paz esteja com vocês. O corpo, o Espírito Santo, assumem a forma de um corpo humano com a característica, quer dizer, e aí então, como para ele identificar o que era o Espírito Santo no homem, ele se faz de um homem, e eu recebi o Espírito Santo em forma corpórea, assim como aquela pomba, né, que desceu do céu. Então eu recebi um corpo. Mas não dizer, se as pessoas não entendem, espiritismo, quer dizer que o seu Pedro foi possuído por um corpo. Gente, está provado que Jesus Cristo, até o Pentecoste, não sobe ao céu, entra nos lugares fechados com medo, e diz: a paz esteja com vocês. Não, eu disse, a alma precisa de porta para entrar no céu? Não precisa. Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico se salvar. Bom, ele estava dizendo assim, que se o rico, ou com dinheiro ou sem dinheiro, para ele entrar no buraco de uma agulha, não precisa ter nem buraco. Vamos supor, a alma não ocupa espaço. Depois de morto, o meu corpo cai, como Jesus disse, homens e animais que é pó de lá. Mas para que esse corpo assuma a semelhança de Deus, eu tenho que morrer e tenho que receber a fusão do Espírito Santo, como ele disse aqui. A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de tudo isso, soprou. Lembra que eu disse que meu filho veio soprar em mim a vida? Jesus soprou neles o que, quando Deus fez Adão e Eva, diz assim: Deus soprou sobre um corpo e ele tornou um ser vivente, o Espírito. Só o ser humano que recebeu essa fusão. Então o Espírito Santo
quando Deus soprou e ele tornou um ser vivente. Corpo e alma, o sopro. E Jesus veio aqui soprar hoje sobre os apóstolos, deu-lhe o Espírito Santo. Agora sim, esses homens receberam antecipadamente do Pentecostes, porque eles precisavam a coragem para levar adiante. Então é o seguinte, então durante todo o transcorrer da minha vida, dentro do sacramento do matrimônio, né, foram acontecendo as coisas comigo. Depois disso, então, um dia eu sofri uma infecção muito grave por causa de um bicho de espectro. Aí, uma senhora me ensinou a benzer discípulo, eu benzia. Eu não sabia que se fosse benzer para mim, ela nunca disse. A dona Rosinha. Então eu fui benzer discípulo. Mas antes eu fui tirar o bicho do espectro com uma agulha. Aí a dona disse, meu Deus do céu, papai, você está fazendo. Não se tira bicho do espectro com uma agulha de ferro, infecciona. Dá gangrena, dá teto, sei lá, ela disse. Aí, mas eu já tinha mexido. Aí fui trabalhar. No outro dia, meu Deus do céu, esse pé começou a inchar. Inchou tudo, a perna toda foi subindo. Daí já estava até do joelho para baixo, tudo inchado. E sabe como é, né? Seu Pedro até hoje nunca tomou nenhum tipo de remédio e não vai em médico. A não ser, exceto depois que a minha esposa morreu, que eu andava flutuando aí. Que daí tive um problema mesmo de saúde. Mas seria uma coisa mais emocional do que corporal. Então, depois, de noite, eu fiz um chá de caramona, botei na perna e fui dormir. Fiz essa benzedura lá da zíper, aliviou. Mas só que, durante a noite, enquanto eu estava dormindo, o veneno subiu para a perna, entrou na corrente sanguínea e eu tive um choque no coração anaflético, que paralisou o coração temporariamente. Ele só fica fibralizando um pouquinho. Como eu estava dormindo, não percebi, ninguém percebeu, nem minha esposa, durante o período dormindo, o corpo começou a se esfriar, com certeza. Está morto. O espírito sai do corpo, a alma sai do corpo, porque já morreu, abandonar esse corpo. Então, quando eu estava abandonando o corpo, eu dizia, subindo, né? O meu corpo ficava ali e eu subindo. Eu dizia assim, não, eu não posso morrer. Eu tenho uma promessa que eu fiz para Nossa Senhora e tenho mulher e filho. Mas não adiantou. Mesmo pedindo, apelando, fui. Então, depois de uma certa distância, me dava, vai dar um medo. Daí você se distancia da terra. Aí depois você não vê mais a terra. Aí depois eu vi um arco-íris, uma coisa torta assim. Antes de eu passar lá, eu passei em outro lugar ainda. Antes de eu ir para lá, eu passei num lugar que tinha muita gente. Eu desci num lugar assim e tinha muita gente. E lá eu abri uma porta e soltei um monte de gente lá. Antes de eu nem ir para lá. Acho que era o purgatório então. Parente, pessoas, né? Ele tinha tantos amigos. Eu acho que saiu uns 30 lá de dentro. E eu fui. Só que não tinha estrada. Era uma coisa azul. Mas tinha umas coisinhas assim de carro. Cheguei lá, não vi ninguém. Vi uma balança enorme. 2 conchas viradas assim. Aí eu subi numa concha. Eu, seu Pedrinho. Um lado estava eu na concha. A concha baixou. Daí, quando eu entrei na concha, foi botado o número 45. Lá na outra concha. Que era a idade que eu tinha. Aí, nivelou. Depois de estar nessa concha, aí senti uma voz. Dizendo. Ele não pode ficar aqui. Vai ter que ser mandado de volta porque ele tem que cumprir uma missão lá na Terra. Só isso. Ordem assinada. Deus assinou. Vai meu filho, volta para lá. Puxa vida, hein? Se eu não tivesse feito aquela promessa, mas a senhora estava lascada. Tinha morrido com 45 anos, tinha deixado a ver. Tá vendo como é bom fazer uma promessa por Deus, prometer a Deus e cumprir? Puxa vida. Mandaram de volta.
Aí foi então que depois disso tudo, quando eu voltei para cá, a mulher disse assim, aquilo que eu disse para ela, que um dia disse assim, ó, tu não és minha mulher quando eu casei, e que depois daquela transformação, né, depois da cura da cicicose, que ela fez aquela cirurgia do útero e tudo, eu disse que eu tinha casado com outra mulher, que ela se tornou outra mulher. Mas ela disse, aí ela disse assim, mas tu também aí, de uns tempos para cá, tu não és mais o mesmo homem. Ela disse para mim. Né? Ela notou essa mudança também. Então ali foi feito muitas mudanças em mim, também na minha vida, durante esse transcorrer dessa história, que eu conto, né? O relato que eu estou contando sobre aquilo que eu contei, gente, que eu estou contando, só não vou contar o relato antecipado daquela história que eu conhecia a Dona Gilda antes, porque tem falha, não está conclusivo, por que eu não vou publicar isso? Porque não fecha o que o meu sogro disse para mim. A distância da onde eu vi a Dona Gilda, antes de eu conhecer ela nos anos 70, bem antes de eu conhecer ela, foi na época que aconteceu aquilo, dava mais de 5 quilômetros. E o meu sogro disse que foi no Rio. Devido a essa defasagem de informação, não vou publicar essa parte que não tem comprovação, bem. Não está claro. Não vou tocar nesse assunto do primeira tentativa de suicídio dela, que o sucesso tirou ela com a corda. Quando eu vi essa moça, eu disse que eu não ia tocar nesse assunto. Tá? Então, com o passar do tempo, a minha vida sofre toda essa alteração na minha vida. Então eu começo a caminhar e começo a se reiterar, então, passo a passo, com maior clareza, né, como eu relatei, tudo aquilo que eu relatei, gente. Tudo aquilo que está relatado desses episódios para trás até o quarto ali, o quarto C, não existe nada de invenção. Tudo verdadeiro, a história que eu conto do meu filho, tudo na mais absoluta verdade possível que se encontra ali. Tudo. Né? Então, a única coisa que eu vou pular é isso aí. O que aconteceu comigo antes dessa história. Então, durante o transcorrer da minha vida, eu